No ar, Chama na Botina, o programa que conecta a cidade ao campo e o campo à cidade, mostrando que o agro é muito mais do que parece. É força, é cultura, é gente que faz. Aqui a gente descomplica o agro, traduz, aproxima, conta histórias de quem põe a mão na terra e de quem transforma essa riqueza em desenvolvimento. Com a apresentação de Ediana Boeri, Lara Moraes, você vai ouvir conteúdo direto, provocativo, daquele jeito que faz pensar e agir. E o Chama na Botina chega até você graças aos nossos parceiros que acreditam no agro que move o Brasil. Lavronorte, Casa Sertaneja, Tremeza, Agromina, Fazenda MS, AR Capital e apoio institucional a ProSoja, Sind Balsas, Rede Agro Mulher Mais. Prepare o coração, afivele a bota, porque quando o assunto é agro, a gente pisa firme. Chama na Botina, conectando histórias, pessoas e realidades. Chama na Botina, o seu programa cast semanal. E essa semana nós estamos com uma convidada no estúdio que a gente adora, né, Lara? Porque assim, esse momento, calor, gostoso, verão, balsas, chegando aí com tudo. E a gente tá aqui para compartilhar muito conteúdo. Gente, olha, a galera do agro, principalmente, eu tenho certeza que vai amar, porque assim, é daqueles temas que a gente sempre tem que estar renovado em termos de conteúdo e de informação. Então, primeiro, boas-vindas, Giovana, é um prazer ter você por aqui. Aqui, como de costume, a gente pede para o nosso convidado se apresentar, então fica à vontade para contar quem é a Giovana e contar a sua história. Obrigada, Lara, obrigada, Ediana. Giovana Goetz. Sou catarinense, mas há bastante tempo moro aqui no Maranhão, já sou maranhense de coração. Sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal do Tocantins, e após a minha formação, minha graduação, eu ingressei em algumas pós-graduações, né? Então, hoje eu tenho uma pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas em Gestão de Projetos, uma pela USP-Exalc em Agronegócio e finalizei agora uma na parte da pecuária, né? Gestão Estratégica da Pecuária de Corte com a FGI, Fundação de Gestão e Inovação. E agora, próximo mês, pretendo iniciar uma outra em melhoramento genético. Eu nem julgo, porque já tô engatilhando outra na ponta. Eu finalizei, eu falei assim, nossa, eu finalizei a da Exalc, falei assim, nossa, eu vou passar mais de um ano sem fazer, porque é muito cansativo. A Exalc eram aulas semanais, aula e prova, 4 horas de prova de aula por semana. Não, era quase uma graduação. Eu falei assim, não, eu vou demorar uns 2 anos para fazer. Aí um dia mexendo, eu falei assim, nossa, que legal isso aqui. Preciso de alguma coisa na área de pecuária. Entrei, fiz a gestão de pecuária de corte, e agora, como eu fui credenciada, tem 8, 9 meses eu fui credenciada como técnica do Programa de Melhoramento Genético da Embrapa Geneplus. Parabéns! Obrigada, estou no meio de técnicos maravilhosos, super conceituados. Depois a gente fala um pouquinho mais do programa, mas é um programa que existe há 30 anos, trabalhando para o melhoramento genético de bovinos, juntamente com a Embrapa. E aí que agora, é a nossa querida, né? Nossa assim, querida, daria para fazer um podcast da Embrapa, né? A gente, assim, acho que a Embrapa realmente é além da questão da contribuição, é a continuidade da inovação, acho que é o que destaca, né? Sim, existe um antes e um depois da Embrapa. Nós, até 1970, nós importávamos muito do que nós consumimos, né, na alimentação. E hoje nós exportamos. Hoje o Brasil... se você coloca aí 50 anos, né, que foi esse boom, sim, é impressionante, né? Hoje nós somos os principais exportadores de soja, de carne bovina, de carne de frango, de suco de laranja, de açúcar, de café, segundo maior exportador de milho e o terceiro de carne suína. Aí quando a gente fala que o Brasil é o celeiro do mundo, que o PIB que sustenta o nosso quem país, segura a balança comercial é o agronegócio. A balança comercial e vários projetos sociais. Vários. Vou dizer quase todos, porque a partir do momento que o PIB
né? A maior participação só aí já automaticamente vem. Sim, sim. E ainda somos massacrados e mal olhados. Mas é para isso que nós existimos, né? A gente vem pra cá, essa Exatamente. conversa, esses bate-papos, acho que são para isso. E o mais legal é que, assim, Giovana, para nós, né, e o Lara aqui, é realmente a fonte de aprendizado. Porque a gente sabe que, assim como a gente vem para cá, a gente aprende, a gente compartilha, e a gente, de alguma forma, também faz chegar isso, né, para muitas pessoas. Então, o que é muito legal é porque a gente vai encontrando pessoas no dia a dia que, não, eu acompanho o programa. É você? Então, assim, é muito legal isso, principalmente sabendo que a gente está plantando sementes. Sim. Mas assim, Giovana, e aí, levando lá para trás, como é que tá sendo isso na tua vida profissional? Eu já ia complementar o que você estava falando dentro do meu campo profissional. Eu esqueci de finalizar que eu atuo há mais de 15 anos, mais ou menos. Tenho 20 de formada, completei 20 esse ano. Então, eu tenho mais de 18 anos que eu atuo, porque eu me formei e logo comecei a estagiar num escritório de consultoria e lá permaneci. Eu tinha uma vaga numa multinacional que eu estagiei durante meu último ano na faculdade, me formei na Entre Safras, sem contratações, e aí consegui um estágio em Chapadinha. Olha só. Num escritório de projetos, né, nesses escritórios. Isso lá 18 anos atrás, quando Chapadinha estava começando. Eu peguei o início daquela região. Assim, todos os sufocos que hoje são contados, eu estava lá, eu vivenciei. Entendi. Então, essa questão do aprendizado é o que eu trago para mim. Eu aprendo todo dia uma coisa diferente, porque eu sou engenheira agrônoma, mas além dos projetos rurais, com toda esses 18, quase 20 anos de caminhada, eu também trabalho os projetos comerciais e os projetos industriais. Então, é uma diversidade de informações que chega no escritório, porque assim, os projetos, eles não são iguais, salvo um custeio de soja, porque a gente pega um orçamento padrão, não tem muito segredo, né? Sim. Você diz aonde vai ser a área plantada, manda as coordenadas, fala quanto vai ser a produtividade, tá pronto o custeio. Quando você trabalha com investimento, você acaba pegando setores, atuando em setores que você não costumava atuar. Hotelaria, hospitais, indústrias, agroindústrias, clínicas, assim, restaurantes, uma gama. Isso você atua. Tudo isso eu atuo. Tudo isso. Hoje, no meu portfólio de prestação de serviço, eu tenho de plano de negócio de uma lanchonete, de uma lanchonete de pães artesanais de fermentação natural, que é um case maravilhoso que eu vou guardar para sempre no meu coração, até uma agroindústria de abate de bovinos, passando por hospitais, área da saúde, área de transporte, alimentação, educação. Financiei vários projetos de escola, que é uma coisa também que me deixa muito feliz, né? Quando a gente vê que tem mais um empreendimento de educação, onde há um investimento na educação. Então, eu acabo todo dia aprendendo uma coisa diferente. Então, o projeto, ele vai para o banco não só a parte de viabilidade, ele vai para o banco uma parte descritiva. Por quê? O banco, o analista, ele conhece a realidade do projeto, o conceito do projeto, através do que eu escrevo. Através do que eu apresento. Então, eu preciso entender exatamente como funciona aquela atividade, como funciona o mercado, quem são os concorrentes, quem são os fornecedores, para quem vai vender, quanto vai ser o custo, as despesas mensais, quanto vai ser a receita projetada e dar a viabilidade econômica e também ter uma parte escrita para que o analista ele visualize como vai ser a implantação ou ampliação desse projeto. Nossa, aí a gente pensa, não, é só na roça. O que é legal, porque assim, por exemplo, eu não tinha noção dessa tua atuação, né, dessa abrangência, Sim. Né, e de fato, quando a gente fala de negócios de modo geral, o que
muita gente acaba, e aí eu vou fazer um parêntese aqui, né, assim, guardado as devidas proporções, eu não estou dizendo que é a maioria, né, não me interpretem mal nessa minha fala, mas quando a gente olha para um microempreendedor, ele pula normalmente essa etapa, no sentido de, eu saí de um emprego, mas agora eu não quero mais ser CLT, agora eu vou empreender. E aí ele empreende de qualquer modo, e aí o de qualquer modo que eu quero que guardem as devidas proporções, não estou dizendo que é a maioria, mas realmente essa análise mais aprofundada, no sentido de conhecer o mercado, saber como é que ele atua, qual que é o custo efetivo, né? Tem uma série de questões que envolvem um negócio, porque assim, foi legal porque você citou exemplos dos mais diversos também. Então, é assim, eu vou ter maior ou menor consumo, por exemplo, de energia, sim, né? Então, quais são aqueles custos que são realmente fixos? Fixos e conhecidos, e tem aqueles que não são conhecidos, mas que podem acontecer. Então, assim, essa ideia geral, esse pôr no papel, ele faz muita diferença e talvez evitaria alguns erros, né, do ponto de vista da inovação do empreendimento, essa coisa do empreender, não é? Talvez se a gente tivesse esse planejamento previamente, né? Uhum. Se planejar, entender o negócio, entender o mercado, entender o público, quantos negócios aqui mesmo na cidade que a gente passa e fala assim, gente, esse negócio não está localizado no público-alvo né? Então aí acontece com frequência comigo. Acontece. Então é uma coisa muito simples que com um pouquinho, né, de informação de você Sebrae. Aí que entra o Sebrae. O Sebrae, ele é um parceiro, mas é um parceiro assim, por quê? Porque ele subsidia esses estudos. Eu trabalhava com o Sebrae lá em São Luís. Muitos dos nossos clientes da pequena empresa lá do escritório, a gente sempre pedia que se dirigissem ao Sebrae para que a gente fizesse todo o estudo, elaborasse o estudo de viabilidade com todas esses pontos que a Ediana mencionou. Para quê? Para ter um norteador. Então, quando você começa um negócio, você começa sabendo qual é o seu público-alvo. Você começa sabendo quais são os seus fornecedores, você inicia seu negócio sabendo o ticket médio de venda, o seu ponto de equilíbrio, que para mim é uma das coisas primordiais, você saber quanto você precisa faturar por mês para você cobrir seus custos, que é o básico do básico. Então, hoje o Sebrae tem programas que ajudam as micro e pequenas empresas, micro e pequenos produtores rurais também, o Sebrae atende, para que se faça esse planejamento inicial. Eu quero montar uma loja de calçados. Sim, mas que loja de calçados? Para quem os calçados? Faixa etária do produto. Faixa etária do produto. Faixa etária não. Faixa etária também, mas é faixa de preço, ticket médio, né? Isso, a precificação, para quem que eu vou vender? Dentro do meu público-alvo, essa é a melhor localização? Onde eu vou localizar? Tem estacionamento? Precisa. Hoje, Balsas, o gargalo das empresas, hoje é estacionamento. E vai ficar ainda pior, porque na nossa cidade está crescendo. Para instalarem em Zona Azul. Meu sonho de consumo. Pois é. E aí, um gancho que eu acabei esquecendo de falar é que, dado essa falta de planejamento, que aí a gente tem duas vertentes. A primeira é a falta de educação financeira. Sim. Então, a base. A gente precisa ter nas escolas educação financeira. As crianças precisam crescer sabendo a importância do dinheiro. E outro ponto é que se tivesse um planejamento, né, feito antes da implantação dessas empresas, não se teria tantas empresas fechando as portas, encerrando as atividades antes dos 24 meses de funcionamento. Não é feito um cálculo prévio de capital de giro, Ediana. Lara, você tem sua reserva de emergência, não tem?
Como é que você abre uma empresa sem ter a sua reserva de emergência? Sem ter o seu capital de giro. O que é o capital de giro? É um recurso que você precisa em torno de 2 ou 3 meses de contas pagas. Dependendo do ano. Dependendo do negócio, um ano. Mas como são negócios 6 meses, de giro, né? de giro mais rápido, serviço, 3 meses. 3 meses dá para segurar, Ediana. Outra coisa, se você vai captar um recurso para alavancar o seu negócio, escolha uma linha de crédito com taxas para investimento. Não vai lá no seu banco e pede um empréstimo para o gerente. Rotativo, que você vai precisar pagar em 24 meses, em 18 meses. Talvez você nem tenha começado as suas atividades ainda, você não tem retorno, você não estabilizou. Então, você pega um recurso a um juro alto, a um prazo muito curto, não fica com o capital de giro em caixa, usa para outras coisas. Às vezes o dinheiro é usado para outras coisas. Então, são pontos que precisam ser levados em consideração. Tenho recurso? Tenho. Mas assim, hoje você tem crédito subsidiado que você consegue captar com 1 ou 2 anos de carência para você começar a pagar o seu investimento a um juro muito mais baixo que um juro do mercado, com prazo de 6, 7, 8 anos para pagar. Então, você tem fôlego financeiro para estruturar o seu negócio. Se sua cabeça estiver preocupada em pagar conta, você não vai ter condições de se voltar para trabalhar no seu negócio, para investir no seu negócio. Coisa de separar o dinheiro que é da empresa do dinheiro pessoal. Exato. Né? O proprietário precisa ter um prolabore. Que é aquela coisa, né? Ou ele realmente tem uma outra fonte de renda, ou ele tem que se dedicar, e aí se ele se dedicar, mas tem que separar o dinheiro, né? É necessário fazer uma retirada trimestralmente ou mensalmente, estipular um valor. Nossa, os meus custos fixos pessoais estão no valor X, então eu vou retirar porque eu preciso sobreviver, mas todo o restante fica para ser reinvestido no meu negócio, até que ele esteja andando sozinho. E não é fácil, porque como você falou, a nossa mentalidade não funciona dessa forma. Né? É difícil. Eu falo, nossa, estou generalizando. É claro que tem empresários que já têm uma consciência gigante, algumas outras pessoas, né? Algumas escolas hoje já dão esse ensino do financeiro, mas na maioria das vezes não se tem. Você não calcula, olha, eu vou precisar por mês esse valor para manter o negócio funcionando e eu preciso, se eu não tenho outra fonte de renda, eu preciso também de um valor X para manter a minha casa funcionando. Sem contar que a grande maioria não faz um planejamento de custo contando com a parte tributária. Fora! Fora esse gargalo. Fora pequeno, grande detalhe. Isso. Que, assim, porque aí entra naquela questão, inclusive, da composição do próprio custo do produto que a pessoa está comercializando, se vai ter, se tem, né? E aí, de novo, volta para a educação financeira. Precisa estar contabilizada no markup do produto. Então, quando você precifica, que você coloca lá todos os teus custos fixos, né? Aluguel, telefone, internet, funcionários, enfim, você também precisa ter o seu rateio para a parte tributária. Principalmente se nós exato. Principalmente agora, se essa reforma tributária for aprovada. E assim, a gente sabe que em ano de eleição, muita coisa, né, pode e acontece. Que, na verdade, da própria reforma, na verdade, já tem muita coisa que já está em vigor, né? Já. Então, isso é importante porque aí entra na questão, por exemplo, do ICMS, que, assim, as pessoas, tem gente que nem sabe, tem gente que ouviu falar, e tem gente que tem noção e tem os que realmente sabem. Que aí é aquela questão. Peraí, eu vou vender garrafinha de inox de água. Beleza. Essa squeeze vale quanto? Eu compro por quanto? Peraí, eu paguei ICMS lá quando eu comprei, agora eu vou pagar diferencial, de quanto é, como é que funciona, como é que deixa de ser, de quanto em quanto tempo é que eu tenho que recolher, qual é a data, São muitas variáveis. Gente, a gente está falando de um exemplo. Exemplo. Aí imagina uma lojinha, que às vezes assim, eu tô falando lojinha no sentido de, às vezes ela é pequena, mas dentro ela tem 100, 200 itens. Como que faz o controle de estoque? Exato.
É muita coisa, É né? muita Muita coisa. informação. É muita informação. Então, gente, por favor, procurem o Sebrae. É. O Sebrae pode auxiliar demais. E deixa eu te perguntar, curiosidade, assim, dos projetos que você já trabalhou, você tem causos, por exemplo, de situações onde a pessoa te procurou, vocês fizeram um projeto e a pessoa, quando você terminou o projeto, a pessoa falou: obrigado, mas eu não vou continuar com esse projeto porque ele eu tô vendo que a coisa não vai fluir, ou que você pontuou isso talvez para ele? Eu tenho todas as histórias possíveis nesses Ah, quase 20 anos. Imagina. Eu poderia escrever um livro. Sim, sim. Isso é bom, né? Quer dizer, tem os dois lados da moeda, né? Mas assim, Não, ninguém nunca desistiu por já estar com o recurso. Ok. Desistiram por outros tipos de motivo. é, Não quero, demorou. Decidi não fazer mais um negócio e aí a gente trabalhou quase um ano, porque assim, o meu foco principal são recursos com instituições, né, que utilizam crédito subsidiado, sim, né? Então, a gente precisa fazer uma comprovação de recurso. Existe um normativo que é emitido pelo governo federal, assim como o recurso é disponibilizado pelo governo federal, é um dinheiro de pagamento de impostos nossos que Sim. retorna para fomento principalmente do pequeno produtor e do pequeno empresário. Então, a gente tem um processo um pouco quanto demorado, né? Então, são muitas instâncias de análise. Você passa pela agência, você vai para central de análise, você passa por um comitê de crédito de aprovação, libera o contrato, passa pelo controle de qualidade para depois chegar esse contrato para o cliente assinar. Fora isso, toda a documentação que a gente precisa providenciar, cada projeto com sua particularidade. Mas já aconteceu, o projeto está praticamente aprovado, está lá no comitê, está o positivo, o cliente falou assim, não quero mais dinheiro, não quero, demorou demais, eu não vou mais fazer isso, ok. Não quero, eu acabei mudando de ideia, vou por um plano B, não quero. Já assim, vários, não muitas vezes, mas uns 3 exemplos, pelo menos. Assim como o cliente que quando recebe não paga, assim como o cliente que, enfim. E aí, quando ele recebe esse dinheiro, na verdade, ele tem uma dívida com a instituição financeira. Tem. Porque aí, assim, trabalhando a questão do projeto, como que funciona? Por exemplo, vamos lá, eu vou procurar você, Giovana, e eu quero montar uma agroindústria. Pronto. A gente vai entender o seu negócio, né? Vai analisar alguns tripés que são importantes dentro dessa pré-análise de viabilidade ou não. Primeiro de tudo é a sua capacidade como gestor, né? Seu conhecimento técnico. Então, a gente precisa que você tenha pelo menos um conhecimento daquele negócio que você quer implantar. Segundo ponto, garantia. Todo crédito subsidiado é necessário a gente entrar com algum tipo de garantia. Hoje, os projetos maiores, a gente precisa de uma garantia real, que é uma garantia imobiliária, um imóvel, né? E o segundo tripé é a viabilidade do negócio. Então, a gente faz uma pré-análise para entender o seu negócio, para entender o valor do investimento, tenta entender se você mais ou menos fez uma projeção de faturamento, para enquadrar dentro de um projeto viável. Entendemos como um projeto viável, vamos começar a trabalhar. Então, a gente tem um checklist, vai te mandar, você vai reunir a documentação, nós vamos solicitar algumas informações específicas para aquele projeto e aí inicia a nossa parte de elaboração. Elaboramos o projeto, protocolamos no banco, protocolado, segue todo o trâmite de análise e contratação que a gente conduz até o final. Liberou o contrato, o cliente assina e o recurso, uma parte do recurso que normalmente, salvo o custeio agrícola, ele é liberado em parcelas. Libera uma primeira parcela para o cliente, o cliente utiliza esse recurso conforme estava lá no cronograma estipulado de uso do recurso e para a segunda liberação a gente precisa mandar para o banco as notas fiscais, os comprovantes, comprovando que aquele recurso foi aplicado de forma
da forma do projeto, e vai um técnico para fazer a vistoria, que é a vistoria, é a comprovação física, que é o técnico em loco, financeira, com as notas fiscais. A partir daí, a gente conduz o cliente até a finalização da comprovação do recurso. Para projetos urbanos, a gente recebe um laudo, né? O banco emite um laudo que o dinheiro foi empregado conforme previsão de projeto. A Giovana, o cliente não empregou. O cliente pegou, captou o recurso, não quis, ao invés de comprar uma máquina assim, comprou outra coisa. Enfim, a gente não conseguiu comprovar. Temos duas possibilidades. Trabalhar com um desvio de finalidade, que aí a gente entra com um processo que é seríssimo, porque é uso do dinheiro público, é um dinheiro meu, é um dinheiro seu, é um dinheiro da Lara, é um dinheiro de quem está nos assistindo. Então, isso é sério. Gera um processo, uma dor de cabeça enorme. O banco pode exigir antecipação de quitação do financiamento. Eu fiz um projeto para funcionar um hotel, mas eu não quero, implantei, não é mais hotel. Eu vou vender os quartos assim como é vendido alguns hotéis, né? Eu vou transformar isso num negócio, uma parte hotel, num hotel de moradia, ou num flat, alguma coisa nesse sentido. Isso é um desvio de finalidade. Então, isso é um problema sério. Ainda que similar, mas não seguiu o projeto. Não, porque lá no projeto estava escrito hotelaria. Lá nós fizemos uma projeção de faturamento, contabilizando o quantitativo de quartos, o valor por diária, quantas diárias ao ano, sazonalidade de mercado, e não está sendo cumprido conforme o projeto. É aquela velha história de quem pega o recurso, ao invés de implantar na lavoura, faz um outro investimento. Isso também é um desvio de finalidade. Tanto que hoje, para se encaminhar um projeto rural ao banco, nós precisamos encaminhar as coordenadas geodésicas do imóvel onde vai ser empregado aquele recurso. E, a partir deste ano, a gente vai ter uma supervisão por sensoriamento remoto. Vai ser feito um acompanhamento por sensoriamento, onde o banco vai saber, através do satélite, se aquele lugar foi plantado soja, se foi plantado milho, ou se foi plantado cana, ou se não foi plantado. E aí a gente também passa a ter um problema. Então, hoje a orientação para os nossos clientes é: se o recurso é para aquela finalidade, por favor, empreguem aquela finalidade. Mas a gente não tem trabalho com isso, sabe, Ediana? Você falou isso, eu tô me lembrando daquela história, né? Se tem placa, tem história. Se tem regramento, tem história. Se aumentou as cobranças, tem história. Gente, não adianta. Aí é aquela história. Não, mas o dinheiro público é meu também. Sim, então eu posso usar igual você? Peraí, tem regra, né? Tem que ser organizado. O problema é que o brasileiro... 10 anos atrás não era assim. A primeira vez que eu captei, gente, não era. Bem no passado, nesse caso, né? A exigência dos bancos está mudando demais. A gente teve um caso agora no início do ano de uma instituição também pública, né, que teve um rombo bilionário. Então, assim, a partir do ano que vem, eu acredito que essa instituição, ela passe a ser um pouco mais rigorosa também na empregabilidade do recurso. Assim como as outras instituições que a gente trabalha, posso falar nome, né? Todo mundo sabe que eu trabalho com o Banco do Nordeste, Banco da Amazônia. Hoje, a gente é obrigado a fazer, não é pelo banco. Não é o banco que nos obriga, é o governo federal. Então, quando o governo diz, eu tenho esse recurso disponível para você trabalhar a um juro abaixo do mercado, eu vou subsidiar, a Selic hoje está 14,25, você vai contratar um financiamento por 8, quem vai cobrir essa diferença? É o governo, é um subsídio. Então, a gente que consegue hoje, graças a Deus, porque antes do Plano Real ninguém conseguia fazer isso. Era uma Selic altíssima, chegou a patamares de 45% a Selic ao ano. Não se tinha estabilidade. Então, a partir do ano do Plano Real, foi se estruturando, e de lá para cá, nesses 25 anos, né, nesses 30 e poucos anos, vem oscilando, porque a gente conseguiu entrar no crédito subsidiado em meados ali dos anos 2000.
Na década de 2010, a gente chegou a ter taxa de juros de 2,5%. Já chegamos a 6,5%, já chegamos a 12%. Então, vai oscilando conforme o balizador, né, que é a Selic. E aí aumenta a inflação. A gente teve um pós-pandemia muito complicado, que aumentou demais a nossa inflação, não só a nossa, mas no mundo inteiro, né, acabou que todo mundo teve algum tipo de problema econômico. Mas o esforço está sendo muito grande, né, para reduzir a taxa de juros. Está sendo muito, 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 muito. E o crédito subsidiado, ele é extremamente importante, porque permite que o produtor... as contas públicas do jeito que está. É isso que é nessa seara que eu ia entrar, né? Porque, assim, o que a gente vê, né, de questão de gastos, estão, astronômicos, chega a ser absurdo. É revoltante. É revoltante. É humilhante, porque nós ainda temos crianças comendo no lixo, né? Famílias em situação de rua. Aquele negócio que ela falou antes do monitoramento para o agro. Poderia, né? Para os programas sociais, né, inclusive. Então, como a Diana estava falando, essa questão de fiscalização, né? E eu falando do que é vergonhoso você ir para um hotel de 100 mil reais uma diária com um país que tem muita gente necessitada, muita gente precisando não só de comida, como de medicação. E o que mais me choca, sabe, Giovana, é que ainda a gente bate palma. Eu fico chocada, entendeu? Então, quando a gente vê o juro, e aí vamos entrar para nossa porteira e falar com o pessoal como é que tá essa questão, como é que vai ficar essa questão tarifária. Nós temos agora os Estados Unidos impondo sobre taxas, né? Sobre os nossos produtos, todos não, alguns produtos, sim, né? Tem essa questão da União Europeia já descartando a nossa carne. Então, assim, que são coisas que as pessoas, a grande maioria das pessoas não prestam atenção. E não entendem que isso é muito prejudicial para nossa balança econômica. Sim, demais, porque nós somos o principal exportador. Ok, vamos abrir novos mercados, mas não se abre um mercado assim da noite para o dia. Não. Existem exigências que precisam ser cumpridas. A parte legal, né, documental, a parte de logística, sai de um porto, vai para outro, quem recebe, como recebe. E a questão sanitária. A questão sanitária, né? É muito complexo. Sim. Você tirar um alimento daqui, algo perecível, e levar para outro país. Não é responsabilidade. Responsabilidade, né? E custo produtivo. E outra, a gente sabe que a nossa lavoura, o que está plantado, não espera. Não. Tanto é que o Covid, quem não parou foi, não ia deixar a lavoura morrer lá. E também quando os Estados Unidos fizeram lá aquele tarifaço contra o Brasil, quem estava com manga, quem estava com... A carne você segura, o boi você deixa mais 2, 3 meses no pasto, ok? Você tem um prejuízo, talvez você não tenha... Você não tem, né? Você acaba diminuindo a sua margem porque o boi ficou 2, 3, 4, 5 meses a mais consumindo, mas ele fica lá. Agora quem tem... Alface. Quem tem uma manga? Região de Petrolina sofreu demais. Sofreu muito. Porque é perecível. Tudo. Uva, manga, mel. Teve gente. De modo geral. Gente. De modo geral. Isso. Cargas de mel em container já, né? Que não pode sair. Mas assim, Lara, eu acho que enquanto houver essa briga lá de cima, fazendo essa segregação, jogando uns contra os outros, que isso é um artifício deles para que eles se beneficiem. Se mantenham no poder. Se mantenham no poder. Só quem sai perdendo é a gente. Infelizmente, essa leitura não é feita por todo mundo. Não. Então, talvez, como a Diana falou no início, cabe a nós tentar levar um pouquinho dessas informações. Hoje, com o advento da internet, né, para o bem ou para o mal, vem chegando muita coisa. Então, assim, eu vejo que as pessoas estão mais informadas. Hoje você não tem uma única emissora que leva todo tipo de informação a que eles querem que chegue, né, nos 4 cantos do país. E eu acho que, assim, a gente
tem algumas involuções, mas a gente também tem muita evolução. Entender que o que segura o Brasil hoje é o agro. Entender que o agricultor não é vilão. Gente, se eu passar para vocês a relação de documentos que a gente precisa para um financiamento rural, se o cliente tiver um alerta, se passar o satélite, porque hoje passa o satélite, né? E ele vê um alerta de desmate, se o produtor não conseguir comprovar que aquilo ou era uma pastagem que foi retirada, ou enfim, que não foi um desmate, ou que foi uma supressão. Mas já antigo, né? Uma supressão dentro de uma autorização e tal, ele não financia. Sorte não receber um embargo sem antes isso ser apurado. Então, hoje, esses são entraves e gargalos. Se você não tiver a sua área georreferenciada, se você não tiver seu imóvel no cadastro rural ambiental, que é o CAR, se você não tiver o seu imóvel quitado, aquela taxazinha que tem imóvel CCR, quem tem imóvel urbano paga o IPTU. Quem tem o imóvel rural, ele paga o CCIR e o ITR. Então, se não tiver todos esses documentos, a gente não consegue financiar. Se você não tiver todos esses documentos regulares, você não tem a licença ambiental. Se você não tiver o licenciamento, você não vende o seu produto. Hoje, se você for vender carne para um frigorífico, você precisa do CAR. Se você tiver qualquer problema no CAR, qualquer pendência, você não vende, eles não compram. Hoje, se você precisar vender, início do ano não, foi lá meados de abril, surgiu, né, a exigência da comprovação dos PRODs, que são os alertas de desmate. E, dentro da determinação da Comissão Monetária de Valores, a Luar não era permitida. Não. Você não poderia justificar um PRODES, um alerta de desmatamento, com uma Luar. Licença única de regularização. Tanto que caiu. Ah, tá. Mas, enquanto estava em vigor, teve muita gente que não conseguiu vender soja para trading. Enquanto não foi feito um laudo, Lara, atestando que aquele alarme era um alarme falso, não procedia, que se juntou provas, ninguém vendia. Quem coloca fogo numa lavoura não é o produtor rural. Não é doido, né? Não é. Qual é o tamanho da perda, gente? Não vamos longe, não. Ontem, a gente estava em casa e chegou um rapaz de moto para avisar que a AMA, que é a 334 agora, né? Próximo da nossa fazenda, tinha um início de um fogo do lado direito. A nossa propriedade é do lado esquerdo. E tá na palhada. Entendeu? Então, assim, quem foi? Beira de pista. Tu faz o quê? É só rezar, gente. Não tem o que fazer. A sorte que perceberam logo, os moradores que moram ali, e conseguiram, né, apagar. Mas, se ninguém tivesse visto. Imagina o tamanho do teu prejuízo, da tua perda. E a gente tem exemplos, né, aqui mesmo a gente tem, e aí assim, fica inclusive esse alerta, porque todo ano é a mesma história. Daqui uns dias vai começar o lixão, aqui em Balsas. A gente teve um final de semana, uns 4, 5 anos atrás, que a criatura abençoada saiu daqui da cidade, ela foi até na aldeia, botando fogo nas beiras de pista. Por quê? Essa pessoa tinha que ser presa. Ela não foi presa? Não foi presa. Aquela vez lá de São Paulo também. Agora, recente, né? Mostrando a pessoa fazendo. Mas isso você tem motoristas que jogam bituca. Então, bituca o vidro, a lata, por aí vai. Mas, enfim, né? São aquelas coisas que a gente não tem uma ação direta. E aí, dentro dessa relação, você estava falando da questão dos documentos. Giovana, se a gente fosse falar assim. Você falou um bocado deles, né? Mas assim, vamos delimitar, porque, né, dá para as pessoas entenderem o exemplo do agro, né? Trazendo para um exemplo do agro. Se eu quiser um empréstimo, um financiamento, um custeio, eu posso usar essa nomenclatura para todos eles, por exemplo, ou não, isso para a questão da instituição financeira. E como que é hoje a questão para o agro?
pensando na agricultura. Só para a gente delimitar ainda Eu vou mais. fazer só um parênteses Uhum. da nomenclatura, Pronto. da diferenciação entre o Perfeito. empréstimo e o financiamento, né? Existe uma diferença grande entre as duas linhas de crédito. O empréstimo é quando você vai lá, capta um recurso, né? E não precisa fazer a comprovação dele. Normalmente é um juro maior ou um prazo menor. O financiamento, para um investimento, ele é uma linha de crédito de alavancagem. Uhum. Para quê? Para que você faça uma melhoria na sua infraestrutura. Em que infraestrutura? Uma correção de solo, por exemplo. Deus o livre tivesse pego fogo na sua fazenda, você ia perder praticamente todo o pasto. Sim. Então, você teria que entrar novamente com uma estruturação de solo. Uhum. Fazer novamente uma correção, uma calagem, fósforo, depois um plantio, enfim, adubação de Isso. cobertura. Esse é um investimento de longo prazo. Uhum. Então, nós trabalhamos com prazo de pelo menos 5 anos para o produtor pagar, para ter o desembolso o reembolso da operação, certo? Um custeio é uma coisa de safra, vai depender do período da cultura. Soja é anual. Por quê? Em um ano você planta, colhe, paga, renova. Uhum. Plantou, colheu, pagou, renovou. O Agora, custeio por exemplo, a pecuário, gente está em maio, por exemplo. Não, já estamos em junho, perdão. Junho, a gente já considera, então, que a gente já está começando os projetos para 27, ou já começou? Como que é? não, nós Como estamos que funciona lá em no, termos de... no escritório, nós estamos com os pedidos de renovação praticamente todos contratados já. Já para safra 26, 27. Isso. Ok. Nós nos antecipamos. A gente entende que o produtor que compra no cedo, compra antes, compra melhor, né? É. E assim, é arriscado a gente deixar para a última hora. Uhum. Tem alguns financiamentos que ainda estão em análise, mas assim, previsão de liberação até no máximo final de julho agora. Uhum. O custeio pecuário é a mesma coisa, né? A gente aí tem um prazo maior. Por quê? Porque vai depender do sistema de criação. Se é uma cria, a gente consegue trabalhar a longo prazo, porque matrizes e reprodutores têm uma vida útil muito maior dentro da fazenda. Se for um projeto de recria e engorda, a gente vai trabalhar com prazo de acordo com o sistema produtivo do proprietário. Normalmente aí 24, 30 meses, alguns já estão trabalhando a recria intensiva, já tem muita gente trabalhando a integração lavoura-pecuária, tem muita gente tirando a soja, colocando milho, consorciando com braquiária e colocando gado para fazer uma recria mais intensiva e a finalização no confinamento. Tem muito produtor já tendo confinamento nas suas fazendas. Uhum. Então, tudo isso, os prazos vão depender muito do sistema produtivo de cada produtor. Essa migração, você tem percebido, até pela questão dos projetos, é uma migração, vamos dizer assim, consistente no sentido Com certeza. dessa mudança? Com toda certeza, Diana. Com toda certeza. Eu acho que assim, o produtor entendeu que ele diversifica a atividade dele. Há uma diversificação, aquela questão. Não é só fazer 2 safras, né? Não é só fazer 2 safras. Então, você tem uma outra, dentro da atividade rural, você tem uma outra atividade que não é somente atividade agrícola, é atividade pecuária. Uhum. E, querendo ou não, ela tem uma renda extra substancial, que tem muita gente aí chamando de terceira safra. Uhum. O Mato Grosso do Sul, Goiás, ele já trabalha há bastante tempo. Lara, lá de baixo, né, Lara? Uhum. Eles já trabalham há bastante tempo com esse sistema e vem dado muito certo. A gente veio da semana da genética do MS, cheguei semana passada, e novamente, assim, o que se falou, o que se confirmou é uma integração lavoura-pecuária muito, muito, muito mais consistente. Tanto que lá, os produtores que eu conheço, né, que eu visitei, a grande maioria começou na pecuária, diferentemente de nós, eles começaram na pecuária e migraram para a lavoura. E a gente entendeu que nós já estamos com a lavoura, estamos iniciando a pecuária. Qual é a vantagem que eu vejo nisso, Ediana? A tecnificação do processo produtivo. Porque o produtor de soja, ele sabe que ele não pode errar. Uhum.
né? Uhum. Então, ele está levando para a pecuária o mesmo empenho, a mesma responsabilidade Sim. que está levando para a pecuária. E aí a gente só fica preocupado agora de esses produtores, eles entram com a recria, né? Então, eles compram um bezerro de 6, 7 arrobas, fazem nesse período aí de entre safra uma recria com o pasto que ficou na lavoura e a suplementação mineral e vão comercializar esse animal com 14 arrobas, que é o garrote. Alguns já estão com confinamento nas suas propriedades para tirar do pasto, para começar o preparo da área para o plantio, levando para o confinamento próprio para poder vender para o frigorífico. Já vende boi gordo. Quem não está com esse sistema produtivo ainda nas suas propriedades, finaliza um garrote de 14 arrobas, 13, 14 arrobas, e manda para o confinamento que a gente tem aqui. Então, e aí que a gente já entra com o frigorífico, né, que é uma realidade dentro da nossa cidade, que eu vejo como um fortalecimento mesmo maior de toda a cadeia produtiva, agrícola e pecuária. Não dá para deixar de citar a Impasa, né, que com o DDG ele acaba melhorando também essa parte nutricional dos animais. Então, assim, é uma cadeia. Não é uma pessoa que tem a vantagem com isso. São várias, assim, a gente beneficia todo mundo. A gente não beneficia só o produtor, a gente beneficia a cidade, porque começa a ter muita demanda de crescimento comercial. Escolas, transportes, clínicas, supermercados, academias. Junto, né? É o entorno todo que cresce. E assim, se você entrar no site lá do IBGE e fazer uma pesquisa do IDH, das regiões onde se tem, né, o agro instalado, ela é maior. É inevitável. É inevitável, porque uma coisa vai levando a outra. Então, assim, quando a gente fala do crédito subsidiado, ele não subsidia só o agricultor. Ele, indiretamente, subsidia a economia local. Gente, o que é a nossa cidade de 10 anos para cá, de 20 anos para cá? Não, vamos comparar o tempo que eu e a Diana estamos aqui, que a gente... O meu avô chegou aqui há mais de 40 anos. Eu me lembro exatamente da primeira vez que a gente veio para cá. Acho que eu tinha 6 anos de idade. Não tinha nada. Não. E como crescemos. Outro exemplo daqui, essa universidade. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de se formar, de ter um curso superior, de ter uma profissão, não saindo da cidade, porque todo mundo, eu tive que melhorar o salário. Eu tive que sair daqui para estudar. Os meus pais tiveram esse curso de deixar a gente em outra cidade, pagando faculdade, custeando, né? Pagando aluguel. Não é só a faculdade. Não é só a faculdade. A faculdade é o de menos. E essa coisa, tipo, às vezes as pessoas não percebem, né, que, assim, esse movimento de emprego realmente, assim, vai muito além da cidade, realmente, porque você tem grandes fazendas, são grandes estruturas. E procurando pessoas capacitadas. Porque você precisa de profissionais de RH, profissionais de finanças. Nós temos grupos na região com mais de 400 colaboradores. Mais de 400 colaboradores. Imagina 400 pessoas, 400 famílias impactadas com o agro. Impactadas positivamente. Positivamente. Então vamos até falar positivamente, as pessoas, já que impacto pode ser, né? Vamos frisar que esse impacto é positivo. Por quê? Porque as crianças, elas estudam melhor. Você tem uma condição melhor de moradia. Tudo muda, né? E vai naquela visão, né, Giovana, que você começa a observar que você quer além para tudo. Sim. Você já também começa. Eu não quero ficar estagnado onde eu tô. Eu não posso ficar estagnado, né? Aí entra aquele mérito que a gente estava falando antes. Porque de algumas regiões estarem estagnadas, estarem paradas com alguns benefícios. Gente, eu não tenho nada contra benefício, não tenho nada contra. Eu acho que ele não podia ser perpétuo, na minha opinião, sincera. Né? Que foi como Fernando Henrique e Dona Ruth, que foram os percussores. Esses são literalmente os pais de todas essas bolsas, só trocaram o nome para bolsa. E tinha um prazo. Sim. Criança, questão de escola, você era
4, 5 anos você tem que se capacitar, arrumar um trabalho, porque existem outras pessoas. A perpetuação disso, para mim, tira um pouco da tua ambição e de você querer que a tua vida mude. Pra você tá bom. Zona de vida conforto. Você se torna uma pessoa cômoda, né? Eu tenho zona de aquilo ali conforto. pra quê? Pra que vai trabalhar? Pra que você vai trabalhar? Porque assim, Mas, Giovana, a gente estava falando sobre a questão das documentações. Então, assim, financiamento, empréstimo, custeio. Para cada um deles também muda a documentação muda. por causa da questão complexidade. do prazo, complexidade, Isso. O tipo de garantia isso. também. Não, tipo de garantia. Sempre é garantia real. Sempre é garantia real. Aí nós E quando a gente fala de garantia real, a gente está falando de imóvel. A própria propriedade pode ser. Sim. Apesar de ser um Sim. risco, né, do ponto de vista se a pessoa... Assim, normalmente não se aceita menos de 4 módulos fiscais. Ok. Porque constitui, assim como a legislação para imóveis comerciais, né? Se você tem um imóvel único, você não pode deixar ele alienado, porque é um bem de família. Isso. Propriedades com menos de 4 módulos fiscais é mais ou menos a mesma coisa. Não deixa de ser, a não ser que você tenha um outro imóvel em nome, né? Também fica complicado porque constitui um bem de família a sua moradia. Sim. Um custeio é muito mais simples, né? A elaboração. Um investimento é mais complexo porque você precisa considerar toda a atividade do produtor. Então, você considera o que ele planta de safra, o que ele planta de safrinha, o custeio é autoamortizável. Você vai plantar 400 hectares, o seu custo de produção é esse, sua receita é esse, final você paga a captação do recurso, o encargo e o restante é seu. Ponto. O investimento, não. O investimento, ele vai englobar toda a atividade do produtor. O que ele tem de safra, o que ele tem de safrinha, o que ele tem da parte pecuária, né, o que ele vende, a recria ou a cria que ele trabalha, o endividamento, porque como é uma dívida a longo prazo, a gente precisa entender o fluxo de caixa anual dele, saber se aquela parcela cabe do financiamento cabe no fluxo anual. Naquele exemplo do custeio. Então, se a pessoa já tem um custeio para as atividades operacionais ali, ou seja, a produção dele já gira com o custeio, e ele quer o financiamento agora, né, que aí vai ser para investimento, ele vai levar em conta também isso, porque aí vamos dizer, planta 1.000 hectares. Isso. Então, ele tem um fluxo de caixa lá de despesas e receitas, ele tem aquele custeio que ele gira anualmente e ele ainda quer trocar lá a colheitadeira, plantadeira, etc. e tal. Isso. Aí o que a gente considera? No custeio ou no investimento, a gente não considera o valor cheio do custeio. A parcela. A gente considera só o encargo. Só aquilo ali que vai render uma despesa financeira. No investimento, a gente precisa considerar também o ganho de produtividade. Okay. Ele tem uma colheitadeira, então talvez ele consiga ter uma segunda safra que ele não tinha por conta da falta do maquinário. Que ele teria que alugar. Teria que alugar. Então, assim, comprou a colheitadeira, tinha o custo do aluguel do maquinário. A gente retira o custo do aluguel, substitui, na verdade, pelo custo da parcela. Fez uma correção de solo. Hoje está uma produtividade no patamar de 52 sacos por hectare. Essa correção do solo tem, né, uma expectativa de 60. Então... Leva em conta o Zé Ninho e as laninas e as coisas também? Infelizmente não. Gostaria muito de ter uma bola de cristal para prever todas essas intempéries, mas infelizmente essa parte a gente tem que contar com São Pedro, com Deus, para que seja um ano sempre, né, um ano bom de chuva, que não chova nem de mais, nem de menos e que chova exatamente no período certo. Não, e que chova, eu lembrei do meme, que chova no talhão. E aí, se você tá entre a colheita da soja e o plantio da safrinha, você fala, hoje não, mas amanhã eu preciso que chova, porque... Ô, Deus, olha só. Eu digo assim, tem que ter uma linha direta com São Pedro para organizar bem essa função, de chove aqui, não chove ali. Por exemplo, se eu não me engano, quinta-feira choveu em Araguaína.
Sim, eu ouvi falar. Na verdade, Nossa. em São Luís, por exemplo, choveu o dia inteiro. Mas choveu por aqui. Eu Mas vi a- alguém. o Quem que falou litoral. pra gente? Choveu. Alguém falou pra mim que choveu na estrada aqui. Isso, da aldeia Pastos pra lá, não Bons também, não. aquela região também deu uma chuva. O Samir pegou a estrada nesse Aham. dia, ele pegou chuva até chegar É. na cidade lá que ele ia mais pra cima. Mas quinta-feira tava nublado aqui. Tava, eu pensei que fosse chover quinta-feira. Eu falei assim, gente, mas que estranho. Mas é a chuva do caju, gente. Não. Mas já não era pra ter essa chuva do caju, já Mas não a chuva foi? não é de setembro, a chuva do caju? Olha, eu não sei, só sei que o pé de caju lá da fazenda Tá tá florido. Carregado. Todos eles estão. As Carregado. mangueiras já estão floridas. Coisa Tem que boa. perguntar pro pessoal das antigas o que significa quando ele tá muito florido e ainda Espero que seja um bom presságio. Não, mas Espero é porque que seja um bom porque presságio. tem essa história do Buriti, por exemplo, um ano pro outro, se deve Mas mais, olha, deu menos, se vai agora chover, se já vai é, chover. Tem- a gente tem a chacrinha agora, dia 15, 16 de julho, é a época que a gente já tá colhendo cajuí. Sem chuva, sem nada, é a época É, certa. pra dizer. Não tem? Então foi, ó, pra terminar. Então foi a chuva do caju mesmo, porque aí é agora vai sair da florada, enfim. Esse negócio aí, minha gente, tem que descobrir alguém pra gente fazer uma entrevista sobre esses casos. Olha, Não, acho. não, o Molion, ele trabalha com estatística, eu tô falando de causos, conhecimento empírico. Isso, Não, tô falando do a conhecimento gente tem que achar alguém que mora no sertão. Tem que achar alguém que mora no Porque sertão. vamos lá que aquele cara errou, que eu vi vários vídeos que rolaram no final do ano, que o cara botava lá a tabuinha lá com o sal, que o sal de janeiro, fevereiro, não sei o que molhava mais que não sei o que, e tava mostrando lá o mês de março lá que tava desmanchando o sal. Onde é que foi essa chuva? Não foi aqui, não. Mas é o seguinte, o país é Deve ter sido- gigantesco. mas Então foi a gente lá tem que na ver que área algum lugar dele. choveu pra Foi danar. lá na área dele. Porque lá na Mas nossa não dentro do foi. nosso estado mesmo, o nosso período de chuva aqui oscila demais. Sim. A gente vai subindo. Do rio pra direita, olhando o rio de onde eu estou aqui, pra nascente, o lado direito, pegando a Batava, por Aham. exemplo, chove muito mais que o lado esquerdo. Pronto. É só aí. Pronto. Só aí já tira a diferença. Sim. É impressionante. Impressionante, né? Tem dia que dá assim, dá uma tristezazinha. Que tá chovendo, precisar de chover, enfim. Giovana, dessa parte, custeio, financiamento, empréstimo, o que nós não falamos pra gente acrescentar, pra gente seguir pra questão lá da pecuária? Eu acho que é isso, né? Manter sempre o cadastro positivo, que a gente não consegue trabalhar com cadastro negativado. Gente, o cadastro positivo não no caso, é não ter, Não né? ter. O cadastro, quando a gente Exato, fala não pode ter nesse nenhum caso, cadinho, não nenhum ter Serasa, nenhum impedimento, nada. Tem uns boletos em dias. Com certeza, Amém. por favor. E para o rural, né, sempre ter o máximo de cuidado para que não se tenha nenhuma pendência ambiental, que hoje é o nosso maior gargalo na captação de recursos. O dinheiro está ali, ele é justamente empregado, deve ser empregado para isso. Nós precisamos para continuar mantendo a nossa produtividade em alta. Estando tudo ok, Sim. não tem maiores segredos. Só muita paciência, porque é um órgão público, é um dinheiro público que a gente precisa prestar contas. E não é o banco, por favor. E é sempre aquela coisa, muitas vezes você chega achando que você levou todos os documentos, daí tem, ai, faltou um trenzinho bem aqui. A gente assim, lá no escritório, a nossa metodologia de trabalho é mandar o projeto completo para o banco. Nós temos um checklist e é necessário respeitar Incrível, né, de vocês. Exatamente. É necessário respeitar aquela lista de documentação, salvo quando a gente entra em acordo com o banco de algum documento poder ser apresentado pré-contratualmente. Eu tenho não estou com a licença, não estou com a licença prévia, não estou com a licença de instalação, mas eu tenho o protocolo. Bacana. Vamos tramitar o financiamento enquanto a Secretaria de Meio Ambiente emite a licença. Chegou no ponto crucial de deferimento do financiamento, nós precisamos apresentar a licença de instalação. Normalmente a gente está tendo tempo hábil, não se tem esperado, sabe, Ediana? Tem diferença de prazo, por exemplo, de modo geral, em relação a esses tipos de financiamentos
agro em relação aos outros? Tem Quando dentro de fala de algumas linhas de investimentos. crédito, né? Uhum. O custeio Uhum. é bianual, É. anual, dependendo da cultura. Algodão, por exemplo, é Uhum. bianual. Correção de solo, a gente tem um prazo de 5 anos de pagamento. Compra de maquinário, nós temos 8, sendo que dá para se trabalhar 1 ano de carência em ambas as linhas de crédito. E projetos mais estruturantes, uma agroindústria, Uhum. por exemplo, a gente consegue até 15 anos. De praxe são 12, mas dependendo da região que se está inserida, nós conseguimos aumentar um pouquinho o prazo de carência de 4 para 5 e o prazo total de 12 para 15 anos. Hotéis, hotelaria, por exemplo, como é ligado à área do Uhum. turismo, a gente tem um prazo também alongado de 15 anos. Fora isso, é mais ou menos muito parecido, sabe, Uhum. Ediana? Não se tem. Dentro do normativo, o prazo máximo é de 12 anos, e aí a gente pode ir fazendo os ajustes de acordo com cada linha de crédito e, obviamente, de acordo com o fluxo de caixa do cliente. A gente também não alonga muito a capacidade de pagamento, não alonga muito a carência, que 1 ano de carência é 1 ano de juro que você poderia amortizar a operação. Que faz Então, muita diferença. tudo isso é definido com o cliente, né? Perfeito. Normalmente, 2 ou 3 anos, dependendo do tipo de negócio, do tipo de trabalho, é o suficiente para... A conversa prévia é que, na verdade, vai definir aí essas nuances, né? a Então, nossa palavra aqui usada é depende. tudo depende. Tudo depende. Pode ser. Tudo depende. Mas uma coisa é clara, cadastro positivo, você ter experiência, né, na atividade, ou pelo menos ter alguém junto na equipe que tenha expertise e uma garantia que possa respaldar o investimento. Eu vou deixar essa documentação sempre pronta, né? Deixar arquivado, deixar guardado. É que, na verdade, Eu falo assim, o caro, o ITR, que são coisas que não, você... isso aí é obrigatório, né? Isso aí já é obrigatório. No rural a gente não tem trabalho. A gente porque não tem problema. Tipo, que nem CCIR já Isso. foi agora dia 17, já venceu. Então, Normalmente assim, as pessoas já... para os projetos rurais, os produtores, eles mandam toda a documentação redonda. O CCIR, por exemplo, é pago anualmente. Quando venceu, a gente vai lá no site do INCRA, puxa, já pega a certidão atualizada, a certidão do ITR, só alguns documentos, federal, né? Certidão de inteiro teor também, a gente já entra no site do cartório, já pede atualizada, só avisar, pedimos a certidão. A gente costuma dar o menos de trabalho possível para o cliente. Agora, nós temos muita dificuldade com os projetos empresariais. Normalmente, as empresas são bem menos organizadas. Tem muita empresa que não mantém a documentação, tem muita empresa que, às vezes, faz alguma alteração dentro da atividade, não faz uma alteração contratual. Então, nós temos mais trabalho com a parte empresarial mesmo. Que bom. Então, o agro está de parabéns. Não, mas a gente... Isso é muito Só fazendo um parênteses, eu digo isso porque, assim, Giovana, a gente historicamente ouvia falar que o agro... primeiro porque começava com aquela história, né? Tu não serve para nada, tu vai pro agro porque vai trabalhar, é pesado e tal, não sei o quê. Isso mudou completamente. E quando a gente olha para a questão administrativa documental, então a gente sabe que a coisa realmente mudou de figura, né? Mudou, é como eu falei. Hoje, nenhum produtor comercializa sua produção se ele não estiver regular. Você falou sobre Embrapa. Falei sobre a Embrapa. E aí, me conte pra gente esse novo, como é que eu vou falar? Não deixa de um novo desafio. É um novo empreendimento para você. E para mim é um desafio. Eu me apaixonei pela pecuária. Eu comecei. Mas o culpado disso é o Samir? Com certeza. Que dúvida. Gente, o Samir ele já teve aqui, né, 2 oportunidades conosco aqui, com entrevista, inclusive, né, é uma pessoa, assim, fantástica, sensacional, falando sobre sucessão, falando sobre pecuária, assim, ele é realmente um entusiasta, né? Isso. E Samir, só pra gente fazer um parêntese aqui. Samir é meu sócio, né?
Vamos desmistificar. Samir Sim. não é meu marido, não é meu namorado, Samir é meu sócio. Já teve Meu essa... E muitas vezes. Eles são- Muito. Agora, assim, depois de 2 amizade. anos daqui, eu já consegui que as pessoas entendam que Samir Gente, não é. eu nunca tinha escutado essa, mas... Não, Lara. Não. Mas Eu já- teve. Agora a gente já está em rede nacional, É. já está. Tranquilo. E assim, Samir foi muito responsável pela minha volta para Balsas. Porque eu conheci Samir em São Luís, nós ficamos muito amigos em São Luís. Por mais que eu fosse formada em ciências agrárias, né, na parte Uhum. agrária, eu trabalhava com pouco projeto rural lá. Eu trabalhava mais com os projetos comerciais. E começou a haver uma demanda de projeto pecuário. E eu não ia mandar o projeto para o banco de qualquer jeito. Eu tenho essa preocupação, né? Uhum. E aí eu comecei a procurar a Samir. Falei assim, ó, eu faço o projeto desde que eu tenho o laudo do veterinário. Eu preciso que atestar que a necessidade de compra é essa, que o pasto é suficiente, enfim. Uhum. E aí nós participamos ele me ajudou com alguns projetos, nós já éramos amigos, a nossa amizade ficou mais Estreitada. estreitada, e teve um dia que ele me chamou para viajar. Ele falou assim, ó, eu tô indo para Belém, tem um evento do Geneplus lá, e eu quero, vamos comigo, não tô fazendo nada, né? Vamos, pegamos o carro e fomos para Belém. Conhecer, né? Conhecer. Eu falei, não conheço Belém ainda, e viajar é bacana, gosto muito de viajar. E quando nós chegamos lá, eu me deparei com um universo que eu não tinha me familiarizado ainda, não conhecia, e eu fiquei encantada. Falei assim, gente, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer isso. Que assim, você vê a melhoria, nós somos Uhum. realizadoras, né? Então a gente trabalha com resultado. Não conheço muito a Lara, mas conheço a Diana, mas imagino que seja dentro Uhum. do mesmo sistema. E quando você olha, que você percebe que o plantel de animais saiu disso para isso, que você vê que teve um peso à desmama maior por conta De um trabalho. de um trabalho, né? De a escolha de uma matriz, que fica, quem vai ser descartada, qual o melhor reprodutor. Eu preciso de um reprodutor, o quê? Para leite, para peso. Então, que eu entrei nesse universo e falei assim, gente, eu quero muito isso. E nós voltando de Belém, eu falei assim, Samir, por que você não faz isso? Porque Samir tem um programa dentro da fazenda dele, né? Uhum. Samir trabalha, Samir além de ser... estar dentro da ABCZ por conta dos animais, né? Ele também ele trouxe para a fazenda o programa do melhoramento genético. Eu falei assim, por que eu já tinha ido, já tinha conhecido, também já tinha acompanhado uma medição lá. Falei, por que você não faz isso? Isso é maravilhoso, isso é muito massa. A pessoa que trabalha com dados já fica computando, né? Como é que vai ser a parte das análises. E aí a gente voltando ali, falou assim, tá aí uma coisa que eu poderia fazer. E Samir tem um vasto conhecimento, né? Samir está na pecuária desde os 13 anos. Então a gente voltou e ele falou assim, em setembro vai ter o curso. Vamos fazer? Lá em Campo Grande, eu falei assim, eu não vou, como é que eu vou fazer? Eu não entendo de gado, nunca trabalhei com isso. Não tenho a vivência, não sou veterinária, não sou zootecnista, então assim, eu não tenho. Uhum. Ele, não, você vai dar conta, te conheço, você vai dar conta. Ele foi me incentivando, eu fui, fiz o curso, passei um tempo acompanhando, ele foi credenciado bem antes do que eu, Uhum. e aí agora ano passado eu fui credenciado, ainda preciso passar por um período o acompanhando, né, Uhum. para poder... Tipo um estágio probatório. Na verdade, eu sou uma técnica júnior, né? Uhum. Estou Uhum. ainda... Mas, assim, o trabalho é muito massa. A Geneplus existe há 30 anos, né? É uma PPP, uma parceria entre a Embrapa Gado de Corte e essa empresa privada, Dr. Paulo Nobre. Tanto que o escritório fica lá dentro da Embrapa Gado de Corte, lá em Campo Grande. Lá eles fazem os experimentos, lá tem as provas agora na semana da genética que nós fomos, nós acompanhamos uma prova de desempenho. Qual o animal que desempenha mais durante determinado tempo, dentro das mesmas condições. Tipo, aí avalia a carcaça, Ganho de peso, conversão alimentar, quem comeu menos e ganhou mais.
Então, assim, Porque todo mundo fica submetido a realmente as mesmas às mesmas condições. condições É o pra mesmo fazer. grupo contemporâneo com as mesmas Deve ser condições, o massa, mesmo né? ambiente, a mesma alimentação. É bem interessante. E aí, dentro do Gene Plus, são 3 programas, né? O GPCEL, que são para animais PO de cria, onde o objetivo principal são animais de alta qualidade genética, tanto para venda de matrizes quanto para venda de reprodutores. O GPBIF, para quem tem uma cria, mas não tem aquela cria com registro na BCZ, mas que trabalha com animais diferenciados. Então, onde é que o GenePlus entra nessa condição de criação? Fazendo um casamento entre as melhores matrizes com os melhores reprodutores para gerar os melhores animais. Nascendo os animais daquela safra, também é dividido, né, em grupos contemporâneos dentro do prazo aí da estação de monta. Faz o primeiro grupo os animais que nascem no cedo e o segundo grupo os animais mais tardios. E aí na desmama é feito o peso do nascimento, peso aos 120 dias, desculpa, dos animais, e após essa pesagem, nós fazemos a pesagem na desmama. Então, na desmama, a gente faz um comparativo entre animais do lote. Quem é o melhor animal, quem é o animal que não deixou, que não desenvolveu tanto como o cabeceira, que são os cabeceiras que recebem nota de avaliação de 5 e 6, o meio, 4 e 3, e o fundo, 1 e 2. Esses 1 e 2 são os animais menos desenvolvidos, são os piores animais ali do lote. E a gente, em contrapartida, também faz uma avaliação das mães. As mães passam, nós fazemos a pesagem, existe uma relação desmama aí que a gente preza, né, que é acima aí de 50% do peso do bezerro, peso da mãe e peso do bezerro. E aí a gente faz a avaliação da conformação frigorífica também do score das vacas, das mães. Por quê? Tem muita mãe que passa com score 5. A gente vai ver o bezerro, tem um bezerro de score 2, 1. Então, não foi uma vaca que se dedicou para o bezerro, né? Então, é mais ou menos isso, feita essa avaliação, essa correlação, é feito uma avaliação das mães, uma avaliação dos bezerros, é feito também uma verificação quando é IATF, quem foi o pai. Às vezes a mãe tem um histórico de boas parições e nessa safra teve um bezerro que não foi, né, o esperado, saiu da curva. E aí a gente verifica que talvez o problema seja o reprodutor que foi utilizado. E aí a gente repete isso após os 12 meses de idade ao sobreano. Os animais... Porque é aquela história, né? O cruzamento nem sempre pode dar o melhor resultado, né? Não. Vai variar e tem que acompanhar para exatamente saber o que é o melhor. É por isso que é imprescindível que esses animais eles tenham a mesma condição de criação. Eles estejam no... Ela falando isso, eu só estou imaginando aqui na minha cabeça a ficha de cada vaquinha, de cada bezerrinho, porque assim... Eles precisam estar num pasto comum, eles precisam estar com o mesmo tipo de alimentação mineral. Todo o manejo tem que ser o mesmo, tem que ter recebido o mesmo manejo sanitário, nutricional. Por quê? Porque precisa ser comparativo por desempenho. Então, desempenho são as mesmas condições. Então, você não pode fazer um comparativo de desempenho se você coloca um animal a pasto e mineral e o outro animal somente a pasto. Não vai. Não vai, né? Então, as condições do grupo, ela precisa ser a mesma, né? E aí, qual o objetivo do GPBIF? São animais mais pesados, de melhor rendimento de carcaça para abate. Então, a gente faz todo esse trabalho, tenta desmamar um bezerro mais pesado. Os bezerros tenta fazer uma estação de monta, organizar a estação de monta para que os bezerros sejam desmamados na época de chuva, para que se tenha pasto em abundância e nutricionalmente mais rico. E a questão do trabalho, né, para se conseguir um animal mais pesado em menor tempo.
utilizando menos alimentação. Você diminui o tempo do animal na propriedade e você diminui o seu custo de produção. E se você conseguir um percentual maior de carcaça, você aumenta seu lucro. E esse curso, Giovana, que você falou que vocês fizeram em Campo Grande, quanto tempo? É um curso intensivo? Não foi o curso intensivo, foi um curso de 1 semana e a partir daí a gente vai se aprimorando dentro Na própria Embrapa, né? da própria Embrapa. A pós-graduação que eu falei que eu vou fazer, agora eu vou iniciar no mês que vem, é do programa Embrapa Desse programa também. para que os técnicos se especializem ainda mais, né, para haver uma reciclagem. Nós temos encontros anuais, nós temos 2 agendas que são obrigatórias para os técnicos, que uma é sempre no mês de junho, que é a Semana da Genética do MS, que é lá em Campo Grande, e a segunda agenda obrigatória é a Expo Genética em Uberaba, agora no mês de agosto. Todo mês de agosto. Agora tem a Expo Genética. Tem a Expo Genética, então Dizem que é maravilhoso. Nossa, é lindo. Você já foi lá? Já. Porque Uberaba é... Já fui. O parque é lindo. Né? Nossa, é lindo. Não, fala questão de gado, né? Assim, Sim. Antigamente se falava em gado, principalmente se fosse zebu, Nelore, era Uberaba. Embrapa. A Embrapa Leite. Embrapa Leite, né? sim. E aí eu ia te perguntar. Aqui no Maranhão, é você e o Samir que são os técnicos. Tá? Gene, né? Que faz. Gene Plus. Gene mesmo, Plus. de gene. De gene. Isso, de Então, genética. Gene Plus. E aqui, o que vocês atendem? O que a Lara tem um plantel e aí eu preciso... o que eu precisaria para que vocês fossem na minha propriedade? O que vocês iam analisar? O que vocês fazem? Porque tem muita gente que está escutando, né? Sim. Tem, como você disse, muita gente migrando para a pecuária. Migrando não, trazendo a pecuária. Atendemos fazendas de cria. Ok. Cria. Tá? O produtor, esses nossos produtores de recria, a gente não tem, não tem como. O máximo que a gente pode fazer é melhorar o bezerro que ele vai comprar. Então, precisa ter pelo menos 100 matrizes, né? Porque é um número que dá pra gente trabalhar. Se for um pouquinho menos também, não tem problema, a gente se organiza. É ideal que o gado esteja escriturado, mas se não tiver, a gente faz toda a escrituração, a marcação, para poder identificar. Quando falar escrituração, é o tal como se fosse a certidão de nascimento, com todo o histórico. A ficha do paciente, a ficha da vaquinha. A ficha dos animais. Pelo menos saber quem é o pai, a mãe daquele bezerro, para a gente começar a fazer uma escrituração, né? Fazer o acompanhamento da genealogia daquele animal. Estação de monta definida. Fica muito complicado a gente fazer toda essa dinâmica do programa sem concentrar o nascimento dos animais, porque a gente não consegue formar os grupos contemporâneos. Então, fica muito difícil. E, assim, a estação de monta ela é importante para a fazenda porque ela acaba melhorando a gestão. O que é a estação de monta traduzindo para o português de quem não é pecuarista? A estação de monta é a concentração da reprodução num período específico. É quando eu boto todas as vacas para emprenharem. Emprenharem correto. na mesma época. Na mesma época. Normalmente é quando se inicia a estação de chuva. Ok. Porque aí 9 a vaca meses, prenha precisa de pasto. Lá então, tipo setembro, outubro... A nossa estação aqui vai começar aí por final de outubro, novembro. Normalmente são 4 meses de estação de monta. Lembra que eu te falei que é por grupo? Porque aí você vai cadenciando. Isso, faz. Então é como se fosse, no caso aí, trazendo para um exemplo prático. 100 animais, eu dividiria em grupos de 25. Não. Você começa o protocolo da IATF com os animais. Ok. Vamos supor que a fazenda tenha IATF ou estação de monta, que é um pouco complicado você fazer estação de monta só com a monta natural. Mas vamos supor que a fazenda tenha IATF. Então, você inicia o protocolo da IATF. Ok. Em 7 dias, você faz a introdução, nananã, e já é uma parte bem de manejo veterinário, né? 21 dias depois, você passa o ultrassom, vê quem tá prenha, já separa, e quem não tá, já faz novamente o protocolo da inseminação.
Eu ia falar exatamente essa palavra agora, porque né, as pessoas não sabem o que é o ITR. O pessoal tá achando assim, gente, quantos boi que eu vou ter que ter pra isso? Não, Essa situação é exatamente IATF, inseminação artificial em tempo fixo. Ok. Essa inseminação, ela é feita com a palheta do sêmen. Então, compra-se o sêmen do reprodutor que está lá na central, e aí traz-se para a propriedade, e dentro da característica das fêmeas, dentro do objetivo do produtor, a gente escolhe os reprodutores. Perfeito. Né? No caso do GP-BIF, que a gente precisa de carcaça, de carne para o abate, normalmente a gente tende a escolher reprodutores que consigam dar um bezerro pequeno de nascimento para a matriz, para a vaca não ter problema, que consigam um desmame bom e que tenha uma conversão alimentar interessante, melhor até o abate. Então, faz-se a IATF lá com o sêmen do reprodutor, e as vacas que emprenham antes são os bezerros que nascem no cedo. As vacas que emprenham depois, no segundo ou terceiro lote, são os bezerros que vão nascer depois. E esses bezerros que nascem, a estação de monta ela no máximo 4 meses, tá, Ediana? Então, esses bezerros que nascem no cedo, eles desmamam vão desmamar na época da chuva, 6 meses depois, e eles começam a se alimentar com um pasto bom. Que já tá, E quanto tempo é a gestação, assim? Porque eu sei que tem gente que não sabe, é normal, né? Como todo mamífero. Isso, uma gestação de 9 meses. Quer dizer, menos elefante. Menos elefante. Uma gestação de 9 meses, a vaca emprenha, o bezerro nasce, 45, 60 dias depois, ela já começa novamente o protocolo da IATF, porque ela precisa passar pela estação prenha, ela precisa dar um bezerro no próximo ano. A vaca, ela precisa parir todo ano. Vaca que não pare, prejuízo na fazenda, vai pro gancho. Salvo se tiver algum problema, se ela tiver tido algum problema pós-parto, for uma matriz boa, ela tem ali um voto de confiança. 45 dias ela já está apta para... 45 dias ela já está apta para reiniciar o processo literalmente, da reprodução. Como é que a gente chama, gente? Eu não vou lembrar o nome do trem. Pronto. Depois de tantos anos... que a mulher também passa aquele período de 40 dias ali, só quietinha. O resguardo. Pronto. É mais ou menos, obedecido mais ou menos, né? O tempo do útero, só falando isso. O tempo do útero recuperar, né? Para poder receber também uma bomba de hormônio. Mas aí ela emprenha amamentando? Emprenha amamentando. Se você passar hoje, tem um monte de vaca desmamando. Prenha. Ela passa normalmente, em média, quanto tempo hoje em dia com o bezerro mamando? Uns 3 a 4 meses. Depois já... Porque ele cresce bastante, não dá só pro leite sustentar. Não dá. Ele já tá no 2. Ele já vai acompanhando a vaca vai no coxo, ele já começa a lamber um pouquinho de mineral. Assim, já vai ativando. Pode, porque tem que esperar, né, o rumen desenvolver. Porque o bezerro, ele não nasce com o rumen formado. Sim. Então, esse período de amamentação tem que ser respeitado, né, porque para a formação do rumen, para o animal não ter problema mais à frente. Nossa, mas maravilhoso. Quanto é que tá o plantel Maranhão agora? Porque da última vez que o Samir veio aqui já tinha dado um boom. Não foi não? 11 milhões. 11 milhões é o último dado. 12, né? Quase 12. Nós somos, acho que, o segundo ou terceiro rebanho do Nordeste. Porque foi um boom grande. Foi. Que a gente foi de 9, né? De 9 para 11. Assim, para 12, quase 11, quase 12, num período muito curto de tempo. Muito Mas curto. É um investimento, né? Agora, nesses casos, também utiliza-se sistemas? Porque aí, por exemplo... Sim, tudo é planilhado dentro do sistema, né? Esses animais todos têm, vamos dizer assim, um chipzinho, alguma coisa. Tem identificação. Quer dizer, e cada vez mais as propriedades vão evoluindo no sentido de ter balanças, tem identificação. Eu já ouvi falar de sistemas que
quando ele passa num determinado local ali, eu tenho uma IA hoje já até que é a questão de peso, Sim. de tudo isso já. Mas isso é muito caro e não é muito Sim, a do dia a nossa dia, realidade Tá aqui, usando ainda mais não. o brinco ainda aqui, né? É o Usa- brinco e a marcação É, a mesmo, marcação. né? A Uhum. marcação, ela sendo bem feita dentro, né? Tem todo um treinamento para você pensar no bem-estar animal. O brinco às vezes cai, você Sim, não tem um sim. acompanhamento. Antigamente eles enchiam a questão da marcação, principalmente se era gado de corte, para usar na indústria de calçado, aquele pedacinho De ali, couro e tal. O animal com registro, ele é obrigatório que ele tenha, né? marcação. Marcação. Tem o Uhum. número dele e acaba Uhum. tendo o número da mãe. Aham. O bezerro, ele nasce, ele recebe o brinco, no desmame ele recebe já o número da mãe. Sim. Depois ele Ah. recebe o número dele com o registro definitivo. Aqui tem banco de sêmen. Eu falo aqui no Maranhão, né? Não tô falando Balsas, não. Não, as centrais de touro costumam ficar lá no eixo do centro-oeste. Centro-Oeste. Sudeste e centro-oeste, né? As maiores estão localizadas ali por São Paulo, Campo Grande. Uhum. Então, o que a gente tem são representantes. Sim. Né? Essas centrais, elas têm um representante Vem e com caminhão vende, frigorífico. isso, vem com o sêmen. Maravilha. Uhum. Nossa, é assim. E o legal é que a gente vai falar. E assim, a nossa preocupação hoje, você falou assim, dentro do trabalho de vocês. A nossa preocupação hoje é que nós estamos quase com o frigorífico implantado. Sim. Né? Então, a gente produzir bezerro de qualidade, que desmame mais pesado. Ao invés de 160 quilos, vamos desmamar de 180, vamos tentar desmamar um bezerro de 210, 220, Uhum. né? É possível. É possível. É possível. A tecnologia hoje nos permite trabalhar dessa forma. Então, o bezerro que ele já desmama pesado, ele ganha mais peso. Uhum. O bezerro, com a genética da conversão alimentar, ele ganha peso mais rápido, ele sai mais rápido, você tem menos custo, o teu retorno, ele é antecipado. Então, assim, a gente tem essa preocupação de fornecer bons animais, né, de trabalhar com genética para produzir bons animais, para melhorar a qualidade do animal ali da cria, o rendimento do produtor da cria, de melhorar o rendimento do produtor aqui com a recria, de ter um ganho maior de carcaça, né, um ganho financeiro maior quando chega o gado para o abate lá no frigorífico, e o frigorífico produzir, né, poder fornecer uma carne de melhor qualidade. Então, a gente tem um mercado muito exigente hoje, né, um consumidor muito exigente. Embora a gente não exporte essa carne de primeira, né, a carne que vai a carne chamada de segunda parte dianteira do boi, mas nós, como consumidores, nós somos muito exigentes. Uhum. Então, é aí uma cadeia onde todo mundo ganha, todo mundo é beneficiado. E cada vez aí, né, um plantel realmente melhor, né, a cada novo ano, a propriedade vai... Imagina esses 11 milhões produzindo mais, ao invés de 50% de carcaça, a gente conseguir produzir um animal com 52, 53, 54. Gente, tudo isso que a Giovana está falando, você não precisa estar abrindo novas áreas. Não. Né? Porque hoje, com todo esse Intensivo. estudo, com tudo que a Embrapa fez, você consegue... Isso é melhoria do sistema existente. Lara, eu e Samira, a gente não vai na propriedade, vai falar pro cara, faça um curral novo. Faça uma estrutura nova. Uhum. Não. Melhore seu gado, venda seu gado. Não. A gente vai trabalhar com o existente. E a gente não vai falar para o produtor o que ele deve fazer. Nós passaremos as sugestões. Quem decide é ele. Não quero, não vou fazer. Ok. Vou continuar com os meus reprodutores. Ok, vamos tentar mais uma safra. Mas assim, a gente não chega falando, você precisa de tecnologia nenhuma. É necessário ter um tronco, né? O curral, seringa, tronco, balança, porque esse é o manejo, né? É o manejo básico. Hoje tem, né? Você vê muito a questão de estilos de currais diferentes para não dar bem-estar animal, aquele curral em espinha de peixe, dá até empolgadinho. Então, assim, a questão de
Análise de solo pro teu pasto não ficar um pasto que também não tá com nutrição, né, com nutrientes. Fazer o pasto rotacional, Exato. fazer, né, essa rotação, fazer uma adubação de cobertura, depois que retira o gado, para ter sempre aquele capim verdinho, nutricional, né? Enfim, assim, são ajustes de manejo que a gente vai fazer. Porque antes era soltar, né? Tipo, antes, assim, quando o Brasil, porque o Brasil também sempre fez pecuária, né? Então ele largou. E aí você já chegava a ver. Eu, como sou goiana, eu até uma vez falei pra Ediana aqui, que é no Vale do Araguaia, ali, que você vê que mudou a paisagem, né? Porque ali era gado, agora você tá vendo gado, lavoura, confinamentos enormes. Tanto é que do pai do Xande, negão lá, ali naquele pedaço. É absurdo quando você olha aquilo. Eu brinco que eu passo lá com o Carlos e falo, meu Deus, quanta picanha. Né? Quanta picanha. E você começa, né? A gente começou a ver, porque a gente sempre passa por ali, a lavoura em áreas que eram de pastagem. Sim. Né? Essa migração. Assim, só uma informação. Hoje, de 100% do nosso território, para as atividades agropecuárias, a gente utiliza em torno de 30% somente. 27,5%. De 7,5%, né? É nada. Uma proporção menor. Acho que era 9 para pecuária, não é? Não, 9 para agricultura, o restante para pecuária. E essas novas áreas que a gente está trabalhando a agricultura são áreas degradadas de pastagem que a gente vem melhorando para trabalhar o grão. 66% do nosso território é preservado em floresta. Sim. Então, aonde que está esse desmatamento todo, gente? No cérebro de quem mora ali em São Paulo. Hoje a nossa produção ela é consciente. Não, vamos olhar para Balsas. Aí você vai bem aqui, ó, Jardim Iracema, tem loteamento. Vai para Cidade Nova, vai para UFMA. Tá cheio de desmatamento para loteamento. E assim, não tem um loteamento com árvore. Primeiro derrubam tudo. Sim. E depois talvez plantem uma árvore. Não dá para entender esse sistema. Saneamento, né? O Rio Balsas, com a contribuição que tem. Vai sair um condomínio novo, inclusive aqui no Nazaré. Eu estou querendo saber como é que vai ser o tratamento de esgoto do condomínio. Ou de prédios, né? Eu vi umas... Tá com a placa lá na frente, inclusive, agora. Já tá com a placa. Né? Riverside, né? Na frente da minha casa. É. Então, assim, eu tô querendo saber para onde é que vai o esgoto. Porque aquela região toda ali ela drena, ela é mais banhada. Mas assim, então, assim, a gente tem certas coisas que, assim, quem tá na cidade é como diz a história, atira a pedra no telhado de vidro dele mesmo. Porque, né, é fácil falar do agro, mas vamos falar da cidade? Sim. E eu não estou falando que a culpa é do prefeito, que a culpa é do vereador, do governador, não sei o quê. Não, que a responsabilidade deles é uma parte. Sim. Eu costumo dizer, e aí quando a gente olha para exemplos como o Japão, por exemplo, né, vamos lá que é assim, referências. A gente tem que olhar para as referências, né? A gente vai para a Europa de modo geral, ou você vai aqui para os Estados Unidos. Você sai com um calçado branco, você volta para casa, você pode pegar a chuva, você volta com um calçado limpo. Se você sair aqui em Balsas, o que acontece? Pode estar seco, você volta com um calçado sujo. E aqui basicamente é areia. Como é que a gente consegue? Por quê? Você anda na rua, terra, lixo, tudo misturado, tudo jogado. Quem que joga o lixo na rua? É o prefeito? Nunca. Não é, gente. A cidade limpa é uma população limpa. Isso é o Você vai para o festejo. Acabou o festejo bem aqui de Santo Antônio, né, que é o da cidade. Vai para os bairros. O exemplo se repete. A pessoa é incapaz de pegar o seu copo, o seu talher, a sua coisa e colocar numa lixeira. Né? Então, assim, tem a ver com educação. Assim como a gente falou de educação financeira antes, que é essencial, a gente tem uma outra coisa que é educação de casa, gente. Temporada que começou com
com fogo, né, de novo. Sim. Já começou. Mas vocês viram, hoje mesmo foi um vídeo, tá viralizado na nossa cidade. Você viu aquele porto Vi. lá? Aquele porto que tem a árvore que eu gosto de pendurar nela? Uhum. A sujeira que tá aquilo ali. Eu já desci o rio. Ah, Eu já desci o rio esse ano. E eu vi a sujeira que tá. Em todos os portos, Sacola, todos os locais onde lata, tem parada. garrafinha. Quer dizer, aí tudo bem, né? Vamos lá. A responsabilidade da prefeitura de fazer o recolhimento desse resíduo na beira do rio. Gente, vamos lá, que antes da prefeitura sou eu, levar um saquinho de recolher pendurado na boia. e vem e tá tudo certo. Então, assim, é difícil. Mas, Giovana, a gente tem 1h40 mais ou menos já de bate-papo. E foi uma delícia, né? Assim. E se deixar, a gente fica mais 2 horas falando. Eu falei pra você. Aqui agora, mas tem tudo isso. Tudo isso. Nossa. Que bom, né? Que Quer dizer, delícia. já tem tudo isso assim. Não, é tudo Essa- isso de que começou o tempo, Não foi- é gostoso, os temas, eles têm tudo a ver com a realidade, com as coisas. E ela fala tranquilo. Então, fica explica, né? Giovana, o que nós não falamos que Eu acho que você foi gostaria muito de bem. falar? Assim, obviamente que muita coisa ainda para falar, mas assim, dentro do que foi esse momento hoje aqui, recados que você queira deixar para os produtores, para os empresários, enfim, fica à vontade. Acho que organização e planejamento, né? A gente não começa nada sem. Sim. Se você for para o Riachão hoje, você vai fazer um planejamento mínimo de viagem, Sim. né? Então, se você está cuidando do seu negócio, da sua lavoura, vamos planejar, vamos organizar, né? Vamos manter a documentação sempre em dia, tudo pago, tudo organizado. Lembro muito na pandemia, quando chegou a pandemia, porque ela caiu, né? Sim. A diferença que foi muita gente procurando as linhas de crédito do governo, né? Estava disponibilizando e muita gente não conseguiu contratar porque a documentação não estava atualizada, os cadastros não estavam atualizados. Então, eu acho que a gente sempre tem que estar um pouquinho preparado também. A sorte ajuda, mas a gente precisa ajudar um pouquinho também a sorte. Sem deixar o contador, seu contador já é ciente, tem um contador bom. Tem um contador bom, contador que seja parceiro, que não esteja ali só emitindo folha de pagamento. É interessante fazer o acompanhamento, sentar, ver a questão do que foi. Das documentações mesmo, assim, porque, na verdade, a palavra específica que eu esqueci. Mas seria desempenho. o desempenho. O desempenho. Fazer uma análise do desempenho, trimestralmente que seja, como foi no trimestre passado, como foram as receitas, como foram as despesas. Dá pra gente enxugar um pouquinho? Tem um ditado que diz que despesa é igual cortar unha. Todo dia você tem que parar um pouquinho, né? Então, sempre vê, porque às vezes o dinheiro, ele tá indo por coisas que você nem imagina, né? Não tá percebendo. E quando então, fazer esse acompanhamento. Exato. Sai pelo ralo mesmo. Exato. Acho que mais ou menos isso. Eu agradeço a oportunidade. Foi um redes sociais, contato para as pessoas que desejarem te conversar com você, buscarem um projeto. Eu não sou uma pessoa muito ativa no Instagram. Se quem quiser me seguir, eu tô lá, Giovana Gotz. O Gotz é G-O-T-Z. G-O-T-Z. Giovana normal, um N, G-O-T-Z. Qualquer coisa você me marca ali também, né? A gente marca. A gente direciona. Isso. Meu telefone de contato, se alguém quiser. 98 ainda meu DDD, eu não quero trocar meu número, eu tenho esse número há 10 anos. Não precisa, mas hoje em dia, né? O meu já continua médio. Alguém me falou esses dias, não é da 98, eu falei assim, vai permanecer por muito tempo. Nossa, porque todo mundo tem meu telefone. Não, e o WhatsApp, tá, filha? Você precisa. Não existe mais esse negócio de preciso, né? Hoje você se comunica. Continua, 98 988 21 2800. Devagar, 88 21 28
00. Também vai ficar na descrição da bio, né? Dessa nossa entrevista. Giovana, muitíssimo obrigada Nossa, eu pelo que seu agradeço. tempo. Foi maravilhoso. Acho que a gente fez um overview mesmo aí, né? Aham. Das questões que envolvem aí financiamento, custeio e tudo. Falou bastante sobre pecuária, que eu acho que esse tema aí realmente diria que xodó hoje em dia, né? As pessoas têm passado a ver de forma diferente e isso é muito positivo também. É isso, muito obrigada. Eu que agradeço, meninas. E a gente, você já sabe, você acompanha o Chama na Botina pelas redes sociais, pela Rádio Boa Notícia, aqui de Balsas, e pelas redes sociais, @Rede Agro Mulher Mais, você pode acompanhar no YouTube e no Spotify o episódio completo. E nas redes sociais, lá no Instagram, vão os cortes durante a semana. Então, você também é uma forma de acompanhar as nossas entrevistas, nossas programações. Lembrando que não só esse episódio, mas os outros também você pode entrar lá, assistir novamente, ver alguma coisa e fique à vontade também para comentar, sugerir novos temas. É isso, até o próximo programa. Tchau, tchau.